Já mostrei para vocês os 5 primeiros parâmetros do treinamento que a gente pode se nortear na hora de elaborar um programa de treinamento. E hoje é dia de a gente falar sobre os outros 5, então 10 parâmetros do treinamento, parte 2. Fica aqui que depois da vinheta a gente vai falar sobre os 5 últimos parâmetros do treinamento. Fala aí galera que vai fazer o treinamento funcionar, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal do Treinamento Mais Funcional, um canal que tem o intuito de ajudar você, profissional de educação física, a tornar o seu treinamento funcional. E hoje, como já dito na introdução lá do vídeo, é o nosso segundo vídeo dos 10 parâmetros do treinamento. No primeiro vídeo, se você não viu ainda, clica no card para você ver, senão você vai ficar perdido nesse aqui. A gente falou sobre os 5 primeiros e hoje a gente vai falar sobre os outros 5, completando esses 10 parâmetros. Certo? Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo, começando pelo 6º parâmetro. Lembrando que você não é obrigado a usar todos os parâmetros, mas se você utilizar todos, a chance de você errar na hora de elaborar um programa de treinamento cai muito. Ela existe, mas é muito menor. Quanto menor essa chance de errar, melhor pra gente, né? Mais acerto a gente vai ter, mais aluno a gente vai ter e mais resultado a gente vai ter também. Então, vamos lá para o 6º parâmetro, que a gente vai falar sobre os movimentos. Eles têm que ser introduzidos ao treinamento, ou seja, ensinados ao aluno, primeiro de forma lenta, então, primeiro lento, depois, vou abreviar aqui, rápido. Então, primeiro, nosso treinamento, nossos exercícios, os padrões de movimento que nós vamos ensinar para os nossos alunos, têm que ser ensinados primeiramente de forma lenta e depois a gente aumenta a velocidade. No treinamento hoje em dia, muitos profissionais priorizam a velocidade de movimento, ou seja, a intensidade, o desempenho, priorizam sempre essa questão de velocidade. Porém, se o nosso aluno tem uma disfunção ou ele não consegue executar o movimento da maneira correta, colocando velocidade no movimento, ou seja, aumentando a intensidade, aumentando a complexidade da execução, essa disfunção vai só perpetuar, ela pode até aumentar. Então, o nosso objetivo é sempre corrigir a disfunção do nosso aluno. E fazendo de forma lenta, vai ajudar ele a se conscientizar durante o movimento, entender como o movimento deve acontecer e executar da maneira correta, corrigindo as disfunções que estão presentes. Isso demora um certo período de tempo, não é uma aula só que a gente vai fazer com ele de forma lenta e depois já acelerar. Então, conforme ele vai fazendo do lento para o mais rápido, ele consegue entender como deve ser feito o movimento, ele corrige as disfunções e aí quando o nosso aluno estiver preparado para a progressão, a gente coloca velocidade. Se por acaso a gente colocar só velocidade no começo, o cérebro do nosso aluno, o sistema nervoso central, que é o que comanda o nosso movimento, vai estar só focado em realizar o movimento de forma rápida e não de maneira correta. Então primeiro a gente tem que fazer de forma lenta, porque aí ele vai concentrar, o cérebro, o sistema nervoso central, vai concentrar na execução correta, ao invés de fazer com velocidade, para depois, quando essa execução já ter se formado um padrão motor no cérebro, ou seja, a gente não precisa ficar pensando para executar o movimento, os músculos, articulações, músculos agonistas, sinergistas já vão trabalhar da maneira correta, e aí sim, quando a gente tiver um padrão motor correto, estabelecido no nosso sistema nervoso central, a gente coloca a velocidade ou a complexidade, aumenta a intensidade, buscando o desempenho. Mas sempre lembrando, primeiro a gente pensa em diminuir o risco de lesão, executando de forma lenta, para depois pensar em aumentar o desempenho, executando de forma rápida. Por quê? Se ele não conseguir diminuir o risco de lesão e acabar se lesionando, ele nem vai chegar a treinar desempenho. Então, primeiro diminui o risco de lesão e depois a gente treina para desempenho, priorizando o desempenho. E o nosso segundo parâmetro de hoje e o 7º dos 10 é o parâmetro 7, que a gente vai falar que os movimentos devem ser controlados. Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa que o parâmetro anterior, mas pensando sempre que o movimento, o padrão motor, ele só vai ocorrer da maneira correta quando a gente tem um controle motor do movimento, ou seja, a gente consegue controlar o nosso próprio corpo durante a execução dos movimentos. Então é bem comum a gente ver os alunos fazerem os exercícios, alunos que estão lá na sala de musculação ou em algum lugar que não são os nossos alunos, a gente olha, esses alunos estão sempre fazendo o movimento de qualquer jeito, não concentrando no movimento e não controlando o movimento. Então,
os movimentos, independente deles quais sejam, se for movimento uniarticular, movimento isolado, movimento multiarticular, enfim, qualquer movimento que a gente for fazer dentro do programa de treinamento deve ser de forma controlada, controlando o próprio peso do corpo. Então, peso corporal, quando a gente adicionar a carga externa, o aluno também tem que conseguir controlar essa carga externa junto ao peso corporal. Então, tudo que for incremento, algum material que a gente for utilizar, tem que estar dentro do controle do nosso aluno, principalmente o peso corporal. Então, se o nosso aluno não controla o próprio peso do corpo, não adianta a gente colocar carga externa que ele também não vai conseguir controlar. Então, sempre pensando em movimentos controlados. Nosso aluno tem que saber controlar o movimento e tem que ser capaz de controlar o movimento. Então, pensem nisso. Não chega para o seu aluno adicionando carga, porque se ele não consegue controlar o movimento do próprio corpo, com carga externa, então, nem pensar. E aí a gente entra naquela questão de perpetuação de disfunção. Então, sempre movimentos controlados para todos os movimentos que a gente for fazer dentro do treinamento. O 8º parâmetro, galera, é um dos parâmetros que eu julgo mais importante, que é treinar a força de estabilização do nosso aluno. Força de estabilização. Por que é importante a gente treinar isso? Hoje em dia, como eu sempre falo para vocês, muitos treinadores adquirem aquela abordagem de treinamento global, ou seja, sem dor, sem ganhos. Meu aluno tem que sentir queimar, tem que sentir derreter gordura e pegando bastante músculo e não sei o que. E dessa forma a gente só vai deixar mais forte o que já é forte. Músculo que é forte, músculo realizador do movimento, os músculos fásicos vão continuar fortes porque a gente está treinando esses músculos durante o treinamento. Porém, os músculos estabilizadores, sinergistas, que são os responsáveis por trabalhar essa estabilização, estão inibidos. E se a gente não começar a treinar esses músculos, a ativar essa musculatura, ensinando para ela como fazer essa estabilização, eles vão continuar inibidos. Então essa abordagem de sem dor, sem ganho, esse treinamento mais global, ele vai deixar forte o que é forte e inibido o que é inibido. Então não tem diferença nenhuma. A disfunção vai perpetuar mais uma vez. E sempre nosso objetivo é corrigir padrão disfuncional. Dessa forma a gente vai corrigir nada. Porque quando existe quando existe a disfunção, o sistema de estabilização é mais fraco que o sistema de movimento. E treinando dessa forma, o sistema de estabilização continua fraco, porque a gente não está treinando esse sistema de estabilização, a gente está pensando só na realização do movimento e puro movimento, não de forma controlada e estabilizada, e aí o sistema de estabilização continua fraco e o sistema de movimento só aumenta a força, perpetuando a disfunção. O que a gente precisa fazer é ensinar o nosso aluno a ter uma estabilização correta. Então, o principal é estabilizar o centro do corpo, deixar o centro do corpo estabilizado, para que ele consiga realizar movimentos distais, ou seja, com os membros, de forma controlada, sem compensação com o centro do corpo. Ou seja, estabilização proximal, estabilização do centro do corpo, para a realização do movimento de maneira correta, de forma distal, com os membros. Então sempre ensinar o nosso aluno que ele precisa ter essa estabilização central para que ele consiga movimentar os membros e fazer os movimentos que são exigidos a ele no dia a dia e durante o treinamento também, sem compensação do centro do corpo. Chegando ao nosso 9º parâmetro, a gente vai falar de seguir progressões adequadas. E por que é tão importante a gente seguir progressões? Como eu sempre falo para vocês, eu utilizo o que geralmente é feito hoje em dia para o que realmente deveria ser feito, para o ideal. Então hoje em dia o que a gente vê? Muitos treinadores naquela ânsia de fazer com que o aluno sinta logo o treino, sinta dor na musculatura, sinta que o treino está fazendo efeito, sai do treino todo suado, enfim. Não que isso seja um parâmetro para definir se o treino é bom ou ruim, se está fazendo efeito ou não, tá bom? Eu estou dizendo que muitos profissionais querem que o aluno saia do treino suado, querem que o aluno saia no outro dia sinta dor, só que eles esquecem de seguir progressões adequadas. Então essa ânsia faz com que eles pulem etapas, e dessa forma, a gente sempre pensando em disfunção, dessa forma ele só vai criar mais disfunções, além daquelas que o aluno já apresenta, e não corrigir as que o aluno já apresenta. Então ele perpetua disfunções já existentes e cria mais disfunções com esse modo de treinamento apressado, vamos dizer assim, certo? Então tomem bastante cuidado, porque eu sei também que muitos alunos querem fazer o treino logo. Se você dá um treino meio monótono para o aluno, ele vai querer outro profissional, mas vocês têm que prestar atenção
que dá para treinar de forma dinâmica, dá para deixar o treino bem bacana para o seu aluno, sem ter que pular etapas, sem ter que colocar ele para fazer exercícios que ele ainda não é capaz, promovendo uma disfunção maior. Então isso também vai muito da conversa que você vai ter com o seu aluno, explicar certinho qual é a sua abordagem de treinamento, que você não pensa apenas em desempenho, não pensa apenas em ganho de massa muscular, apenas em perda de gordura, você também está preocupado com a saúde dele, com a longevidade dele. Então, dessa forma, você explicando a importância que existe para o aluno, é bem mais fácil dele se adequar ao seu treino e também se manter dentro do treinamento. Então, seguir progressões adequadas é muito importante. Errar nisso aqui é um erro fatal para você lesionar o seu aluno. Então, siga progressões adequadas, porque aí você consegue diminuir o risco de lesão, certo? Ensinar para o seu aluno a maneira mais correta de fazer o exercício da forma mais simples possível e aí, por fim, aumentar o desempenho desse aluno. E aí existem alguns padrões aqui que a gente deve seguir durante as progressões. Então, o primeiro, movimento no plano sagital. Então, movimentos no plano sagital primeiro, depois movimentos no plano frontal e transverso. Por quê? Frontal e transverso. Na nossa evolução humana, a evolução que eu digo é quando nós nascemos até ficar adultos, primeiro, o que a gente estabiliza primeiro é esse plano sagital. Depois, a gente tem estabilização de frontal e transverso. Então, a gente precisa utilizar isso com os nossos alunos adultos também. Então, movimentos primeiro no plano sagital, para ele controlar esse plano sagital, flexão e extensão, certo? As articulações que promovem flexão e extensão, primeiro movimentos nesse plano, depois movimentos no plano frontal e transverso. Frontal, abdução, adução, e transverso, rotação interna, rotação externa. Existem alguns outros movimentos, mas só para vocês entenderem de forma simples. Então, primeiro no plano sagital, movimentos que estão dentro do plano sagital, depois movimentos que estão dentro do plano frontal e transverso. Segundo ponto, movimentos bilaterais antes de movimentos unilaterais. Por quê? Movimentos bilaterais, geralmente eles vão estar dentro do padrão sagital, ou seja, agachamento, levantamento bilateral, enfim, esses movimentos vão contemplar principalmente o plano sagital. E aí, após ter dominado esses movimentos bilaterais, a gente vai para movimentos unilaterais que promovem força de rotação interna, como por exemplo um agachamento unilateral. A gente precisa controlar o joelho, estabilizando os músculos abdutores externos e rotadores externos do quadril. Então, unilateral vai promover mais cargas de rotação, mais cargas que estão dentro do plano frontal e transverso. Então, sempre antes bilateral, depois unilateral. Terceiro ponto que a gente deve seguir aqui: movimentos de lentos para rápidos. Então, isso aqui a gente já falou no vídeo de hoje, já falou na aula de hoje. A gente tem que sempre começar com movimentos lentos para o nosso aluno entender o movimento e conseguir realizar da maneira correta. A partir disso, a gente vai corrigir disfunções realizando dessa forma aqui, dando mais segurança e saúde para o nosso aluno. A partir disso, a gente vai para movimentos mais rápidos, buscando aumentar o desempenho, aumentar a performance dele, certo? E por último, movimentos, exercícios em plataformas estáveis primeiro, para depois a gente ir para plataformas instáveis. Muitas pessoas, primeiro dia do aluno, colocam o aluno no Bosu. O aluno não consegue ficar nem em pé em uma perna só, ele já está lá no Bosu tentando fazer exercício. Então, primeiro, movimentos em plataformas estáveis. Se o seu aluno não consegue se estabilizar no chão, ele não deve subir no Bosu nunca. Pelo amor de Deus. Plataformas estáveis primeiro, ele tem que estabilizar primeiro o corpo por si só, depois unilateralmente no chão. Se ele não consegue fazer isso no chão, por que raios a gente coloca ele em cima do Bosu? Parem de pensar dessa forma, pelo amor de Deus. Então, sempre plataforma estável primeiro, depois a plataforma instável, certo? Não quero ver, se eu ver alguém colocando aluno que não consegue nem ficar de pé em cima de um Bosu, eu fico puto, você não tem ideia. Eu não falo nada, mas fico puto. Porque é totalmente aquela questão das progressões, tá pulando totalmente as progressões. Então, sempre pensando nisso aqui, imaginem isso na hora de você for montar o treinamento, que não tem erro, galera. Segue esses padrões aqui que é batata, o treinamento do seu aluno vai ficar filé. E por último, galera, mas não menos importante, nosso 10º parâmetro é combinar estratégias de movimentos ideais com
movimentos específicos do esporte ou ocupação diária do seu aluno. Ou seja, uma vez que o seu aluno domine os padrões de movimento, fez os movimentos ideais, como por exemplo, puxar, empurrar horizontal, padrão de dominante de joelho, dominante de quadril, lateral, bilateral, simétrico, assimétrico, enfim. Quando ele dominar todos os padrões de movimentos ideais a partir das progressões que você vai propor para ele, aí sim a gente pode combinar essas estratégias de movimentos ideais. Então vou até colocar aqui, ó, movimentos ideais, para vocês não esquecerem, anota aí também. Ideais com movimentos específicos. Então, a partir do momento que ele conseguir dominar os padrões de movimentos ideais, aí sim a gente pode inserir padrões de movimentos específicos, ou do esporte que ele pratica, ou da atividade do cotidiano dele. Se ele pratica futebol, vôlei, enfim, não tem como eu falar todos os esportes aqui, mas movimentos que vão ser específicos para o esporte do nosso aluno ou para a atividade cotidiana dele. E lembrem sempre, eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Movimento específico não é imitar o movimento que o aluno faz no esporte, tá bom? Ele já faz esse movimento lá no treinamento específico dele, treinamento técnico e tático dele. Por exemplo, futebol, que é uma área que eu domino mais. Um atleta, durante o seu treinamento no campo, ele já vai fazer muitos movimentos de chute, já vai fazer muitos movimentos de passe. Então não tem por que a gente pegar o nosso aluno, colocar dentro da sala de musculação e ficar lá treinando passe com ele. Ele já faz isso dentro do treinamento específico dele. Ele precisa de um movimento, de um padrão motor que vai ter transferência para a atividade dele, como por exemplo a aceleração. Então trabalhar, empurrar o trenó. Dessa forma, isso o aluno nunca vai estar empurrando um trenó dentro do campo, dentro do jogo dele. Mas a transferência de força que a gente vai ter para o esporte dele é muito específica, porque durante a atividade do futebol ele tem muita aceleração, desaceleração. Então eu não preciso, na verdade eu não devo imitar o que um atleta faz no dia do jogo ou no esporte em si. Eu não preciso imitar um movimento técnico, eu preciso ter transferência de um movimento que eu estou tentando treinar com ele pro esporte ou para a atividade cotidiana dele, certo? E aí a partir do momento que ele dominar os movimentos ideais, eu posso combinar esses movimentos específicos junto dentro do treinamento, porque ele já tem uma consciência corporal muito maior. Fechou, galera? Então essa foi a nossa aula de hoje. Terminamos aqui os 10 parâmetros. Utilizem os 2 vídeos, porque esses 10 parâmetros, galera, é sério. Se vocês utilizarem na hora de montar um programa de treinamento, fica muito mais fácil de ter resultado com o seu aluno e muito mais fácil de ter segurança, certo? Então sempre pensem em diminuir o risco de lesão para depois aumentar o desempenho. Seguindo esses 10 parâmetros aqui, não tem erro, certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, essa junção desses 2 vídeos, desses 10 parâmetros. Se curtiu, já deixa o like aí para ajudar a gente na divulgação e para saber também se vocês estão gostando do conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, 2 vídeos por semana aqui no canal. Se você quer ficar por dentro de tudo, quer sempre ser notificado sobre os vídeos quando saírem, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa qualquer comentário que você queira deixar aí, acrescentar, criticar, falar alguma coisa pra gente trazer em vídeo aqui, pode deixar qualquer coisa que eu respondo vocês. E também me sigam lá nas redes sociais, porque lá tem conteúdo todos os dias, tem algumas interações que a gente faz nos stories, no feed, enfim. Segue lá que você vai ter conteúdo todo dia, fechou? Então tamo junto, até a próxima, forte abraço!